Pelas informações. Nos últimos dias, estava acontecendo um impasse entre a CDL de Criciúma e os organizadores de feiras e eventos. Agora, eles chegaram a um consenso. Quem vai explicar pra gente é a Manu, e ela vai falar o que é que ficou acordado entre as entidades. Manu, explica pra gente. Oi Maria, boa tarde mais uma vez. Pois é, foi um impasse aí, né, que a gente veio acompanhando nos últimos dias em relação a Cindy Lojas, CDL e esses eventos itinerantes que vêm aqui para Criciúma, né, e pode ser aí eventos de carro ou de produtos, enfim, de variados segmentos, né, que vêm aqui para a cidade. Então, o que ficou acordado? Então, aconteceu, né, inclusive o próprio prefeito divulgou ontem essa decisão, esse acordo em que eles chegaram. Basicamente, qual era a reclamação da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas? É que em muitos casos, por exemplo, né, perto de datas especiais, por exemplo, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, vinham algumas feiras e acabava enfraquecendo o comércio aqui local. Então era esse o impasse em relação a essas feiras e eventos aqui. Então depois dessa conversa, né, ficou definido então que no caso dessas feiras e eventos, eles têm que, não podem funcionar, na verdade, menos de 30 dias antes dessas datas que são importantes para o comércio, como eu falei, Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, Dia das Crianças também. Então tem que ser 30 dias, até 30 dias antes, tá? Outra questão também é que eles têm que pedir ali a autorização, né, com pelo menos 15 dias, enfim, obviamente pedir o alvará na prefeitura e tem que agora vai ter uma classificação, porque antes era meio que tudo junto, assim, e agora eles vão ser selecionados, né, vão ser classificados, porque tem eventos que são musicais, tem eventos e feiras, por exemplo, de carro, que acontece muito aqui em Criciúma, tem outros que são especificamente para vender algum tipo de produto, então agora vai ter essa classificação, né, aqui em Criciúma, e a principal mudança é em relação mesmo ao período antes dessas datas comemorativas que são mais fortes para o comércio aqui de Criciúma. Até uma informação importante, então, até mesmo para os consumidores, né, que em relação então a essas datas, às vezes a pessoa esperava, então sabe que vai ter que ser com um pouco de antecedência, ou ficou acordado então, né, que daí o comércio aqui de Criciúma tem prioridade em relação a essas datas, né? Justamente por conta disso, era esse impasse em relação ao comércio aqui de Criciúma que vinha tendo alguns ruídos nos últimos dias. Além disso, também tinha alguns casos de feiras que se diziam beneficentes. Só que o que ficou acordado? O beneficente vai ser considerado somente aquela que todo o valor arrecadado, então todo o dinheiro da venda, vai ter que ser doada a uma instituição que ela disse ali, né, que o evento informou que ia ajudar. Caso contrário, não vai ser considerado evento beneficente, aí vai ser considerado como se fosse particular realmente, justamente para ter essa questão que é solidário ou não, né? E também tinha esse impasse em relação a isso, então só vai ser considerado aqueles que doarem 100% da verba e não somente parte, como teria sido acordado antes. Então a gente até traz essa informação aqui para o consumidor também. A grande reclamação, digamos assim, o grande impasse da CDL era justamente isso, né, de feiras itinerantes, né, ou seja, são aquelas que não têm estabelecimentos aqui, e aí às vezes a pessoa, em relação à garantia ou um pós-venda, por exemplo, não tinha onde recorrer. E aí a informação que a gente traz para o consumidor, né, que gosta dessas feiras, tem então até 30 dias antes ou depois, então a prioridade fica realmente para o comércio aqui de Criciúma. Volto contigo aí no estúdio. Muito bem explicado, Emanuela Justino, direto do sul do estado. Obrigada pelas informações. Agora, meio